Meninas, boa noite, então. Obrigada pelo convite. A Lari me chamou, então, para falar um pouco sobre essa temática, que é a gestação com HIV, né? Como eu comentei agora com a Carla, né? Não é uma situação que a gente vê com muita frequência. Eu acho que esse ano eu talvez tenha 15 anos na obstetrícia e eu me deparei, durante toda essa minha vida profissional, com um caso durante o pré-natal e um caso no momento do parto, então não é algo que a gente vê com tanta frequência. E também, quando a gente diagnostica, a gente vai falar um pouquinho disso. Oi, ela Flá, não... oi, Carla, Oi, Rô, tudo meninas. bem? Eu não tô te vendo, tá? Peraí. Oi, oi, Rô. Oi, tô falando oi com fone. Não, você acredita? Liguei o foninho falando oi, falando por que elas não falam comigo? E eu só tô com a tela do slide aqui, eu não tô vendo você. Meninas, a colega de vocês está ficando doida. Meninas, como vocês estão? Tô bem, Pro, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Estão preparadas para essa aula maravilhosa? Então tá. Posso seguir? Posso ir, então? Pode. Então tá bom. Então, peraí, deixa eu voltar onde eu estava. Então, não é uma coisa que a gente vê com tanta frequência, e quando ela chega, normalmente ela não fica com a gente na atenção básica. Ela faz aquele atendimento, muitas vezes, conjunto, né? Mas ela acaba não sendo vista pela enfermeira, tá? Então, vamos passar aqui. Então, para a gente retomar o conceito, né? Então, o HIV, né, a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, ele é um retrovírus que ataca o sistema imunológico. A célula que ele mais atinge são os linfócitos TCD4, né, e ele vai alterando o DNA dessa célula, ele vai fazendo cópias de si mesmo, né, e aí ele rompe esse linfócito e sai em busca de outros, né, para assim continuar a infecção. Né? O estágio mais avançado da doença é a AIDS, né? Quando a gente já tem algumas infecções oportunistas e até mesmo neoplasias, quando não tratado, né? A evolução, quando ela continua se desenvolvendo, né? Desenfreadamente sem tratamento. Então, só trazendo um pouquinho da história, né? Dessa linha do tempo. Então, os primeiros casos eles foram registrados em 1977, 1978, e assim como o Covid, né, começaram a surgir alguns casos em algumas regiões, e levou alguns anos para que as autoridades começassem a se preocupar com aquela nova doença misteriosa que estava surgindo, né? Então, os primeiros casos eles foram registrados nos Estados Unidos, no Haiti e na África Central, né? No Brasil, o primeiro caso que se teve registro foi em 1980, né? Mas, como eu disse, a preocupação mundial ela começou mais ou menos em 1980, 1981. Em 1982, se adotou temporariamente o nome de doença dos 5Hs, né? Que representava os homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinomanos, nossa, não ia conseguir falar as palavras, que são os usuários de heroína, e os hookers, né, que eram profissionais de sexo. É a sigla em inglês para profissionais de sexo. Então, nessa ocasião, né, que se reconheceu o fator possível de transmissão por contato sexual, por uso de drogas e exposição a sangue derivado, e se registrou também nesse ano o primeiro caso decorrente de transfusão sanguínea. E aí, o primeiro caso de AIDS, ele foi oficialmente diagnosticado no Brasil, em São Paulo, né? Em 1983 foi notificado o primeiro caso de AIDS em criança. Se descreveu o primeiro caso possível de transmissão heterossexual. Os homossexuais usuários de drogas, eles são considerados os difusores, né, do fator para os heterossexuais. E começam também a se relatar os primeiros casos entre profissionais de saúde. Só nessa época que começou a surgir as primeiras críticas em relação ao uso do termo grupo de risco, né? E no Brasil, também em 1983, foi registrado o primeiro caso de AIDS no sexo feminino. Peraí. Acho que travou aqui. Em 1985, se começou a surgir em vários estudos, né? Surgir vários estudos para buscar um meio diagnóstico, né? Da origem viral da AIDS.
O primeiro teste de anti-HIV foi disponibilizado para diagnóstico. Foram caracterizados comportamentos de risco, né? Começou-se a usar a terminologia comportamento de risco ao invés de grupo de risco, né? Se descobriu, então, que a AIDS é a fase final da doença, que é causada por um retrovírus, né, denominado HIV. E só em 1985 foi criado um primeiro programa federal para controle de AIDS. Eu coloquei um pinzinho aqui, né, que em 1985 foi registrado o primeiro caso de transmissão vertical. Em 86 foi criado o Programa Nacional de DST e AIDS. Em 87 começou a se utilizar o AZT, né, azidovudina, faltou um Z aqui, que era um medicamento para tratamento de câncer que começou a ser utilizado, então, para diminuir essa multiplicação do HIV. A ONU, né, decidiu transformar o dia 1º de dezembro no Dia Mundial na luta contra a AIDS, para reforçar a solidariedade, tolerância, compaixão em relação às pessoas infectadas pelo HIV. O número de casos no Brasil já chegava em 2.775. E aí, em 1988, morreu o cartunista, vocês não vão conhecer essas pessoas, né? Mas para quem é um pouco mais velho, a gente lembra desses nomes, né? Então foram situações marcantes na história do país, algumas pessoas que tinham alguma importância, né? Elas eram conhecidas pela população e elas começaram a morrer em decorrência de AIDS, né? Então a doença tomou ainda uma proporção maior. Né? Então a gente teve a morte do cartunista Enfio, né? Que ele era hemofílico. Nessa época foi criado o SUS. O Ministério da Saúde ele começou a fornecer medicamento, mas ainda não para a população como um todo, né, para a população que vive com HIV, e sim só para tratamento de infecção oportunista. Foi diagnosticado o primeiro caso de AIDS na população indígena, e os casos, né, que em 87 eram 2.775, já somavam 4.535 no ano seguinte. Em 89 morreu um ator da Globo, famoso, né, na ocasião. Os ativistas também começaram a forçar as farmacêuticas, o principal fabricante de AZT na época, para reduzir o preço do medicamento, né? E aí a gente continua vendo a crescente de número de casos no Brasil. Em 1990 a gente teve a morte do compositor cantor Cazuza, né? Também foi muito marcante na história do país. E aí só em 1991 que se iniciou o processo de aquisição e distribuição gratuita de antirretroviral, mas ainda não para a população como um todo, né? Também para quem tinha já uma doença, um estágio um pouco mais avançado. Depois de 10 anos, a AIDS ela, passou a ser identificada pela Organização Mundial de Saúde, né? A Organização Mundial de Saúde anunciou 10 milhões de pessoas infectadas pelo mundo, e no Brasil 11.805 casos. Em 2013, né, o enfermeiro começou a realizar o teste rápido de HIV, também para sífilis e para as hepatites. O acesso aos antirretrovirais no sistema de saúde, né, eles eram ofertados, então, para adultos com teste positivo de HIV, mesmo antes deles começarem a apresentar um comprometimento do sistema imunológico, então, o acesso passou a ser para todas as pessoas vivendo com HIV. Em 2007, saiu o registro do primeiro teste, autoteste de HIV, um teste que você consegue comprar na farmácia e fazer o teste no domicílio. E também começou a ser ofertada a profilaxia pré-exposição também para a população com maior risco de infecção. Mas isso lembrando sempre que não substitui o do preservativo, né? E ainda continua havendo essa mesma recomendação. Em 2021, o que a gente tem de mais novo é que tem alguns estudos, né, 2 estudos em fase 3 de vacina contra o HIV. São 2 vacinas da Johnson. Tá? Então, é só para retomar um pouquinho essa linha do tempo. Então, como que funciona essa evolução, né, da história natural da infecção pelo HIV? Então, na fase da infecção aguda, que são algumas semanas depois do contágio, a gente tem uma alta viremia, né? Então, a concentração de plasmática de vírus é bem grande e começa a ter um declínio do linfócito TCD4. Né? Nessa fase, o indivíduo ele pode ter alguma sintomatologia, mas são sintomas que eles se confundem com as infecções em geral, né? Então, dor no corpo, dor de garganta, aumento de gânglio linfático, né? Então, são sintomas que são confundidos. Depois de algumas semanas, né, para a 8ª, 9ª semana,
já começa a ter, né, então, uma resposta imunológica, e com isso, a gente começa a ter de novo uma elevação de linfócito TCD4, mas ele nunca volta naquela taxa que ele estava, naquela contagem que estava antes do indivíduo ser infectado, né? Também tem uma resposta, né, de combater essa viremia, então uma diminuição da concentração plasmática do vírus, e aí esse indivíduo ele pode ficar muitos anos nesse período de latência, que é um período assintomático, né? E aí a evolução natural da doença é que, se não tratada, uma hora ela vai progredir até virar, né, o estágio mais avançado que a gente falou, que é a AIDS, e levar ao óbito, tá? Então, o ideal é que se comece a terapia de reposição o quanto antes, a terapia antirretroviral o quanto antes, né, para reduzir ao máximo a carga viral e melhorar a defesa do organismo desse indivíduo. Então, com o passar dos anos, à medida que esse acesso ao medicamento ele se tornou universal, né, e houve também uma evolução muito grande nos tratamentos, hoje são diversas drogas que são possíveis, se observou uma queda da transmissão vertical do HIV, um aumento da expectativa e da qualidade de vida dessas pessoas e uma redução muito grande da morbimortalidade por infecção, transformando o cenário dessa epidemia no Brasil e no mundo num perfil de doença crônica, né? Então, hoje o HIV, ele é visto como uma doença crônica quando ele é bem conduzido e tratado de forma adequada, né? O indivíduo, ele pode conviver com o HIV uma vida inteira sem desenvolver o estágio avançado da doença, que seria a AIDS. Falando um pouquinho, então, de epidemiologia, que eu já trouxe mais uma informação voltada para gestação e para a mulher, né? Existe um relatório que saiu em 2019, que é de monitoramento clínico das gestantes com HIV, né? Esse relatório, como que ele foi, da onde que eles tiraram esses dados, né? Eles foram retirados tanto do sistema do SINAM, que é do Sistema de Notificação Compulsória, do Sistema de Liberação de Fármacos, né, de medicamentos, dos sistemas laboratoriais, e o cruzamento desses dados permitiu com que se fizesse um panorama geral de como é a situação das gestantes com HIV no Brasil, né? Falando em mulher, né, no geral, estima-se que em 2018, 327 mil mulheres viviam com HIV. Falando mais especificamente em relação à gestação, se observa com o passar dos anos que o número de mulheres, de gestantes, né, com HIV vem aumentando ao longo dos anos. Então, em 2010, em torno de 7 mil, em 2018, 10.300, né? Então, existe uma progressão, não muito grande, mas existe. Em relação à distribuição dessas gestantes, o que se observa? A maior parte delas, né, se a gente pegar os dados aqui de 2018, a maior parte das gestantes com HIV, elas estão na região sudeste e sul, porém, se a gente observar essa evolução ao longo do tempo, os números da região sul e sudeste, eles vêm diminuindo com o passar dos anos, ao passo que na região norte e nordeste, eles vêm aumentando, né? Por exemplo, na região norte, o número dobrou, né, de 2010 para 2018. Em relação à raça e cor, se observa também hoje, né, a maior parte das gestantes com HIV são da raça cor negra, né? Então, um aumento também expressivo de 37,6 para 45,2 e uma diminuição do número de casos entre brancas. Nesse relatório tem todos os outros fatores, escolaridade, né, renda. Eu trouxe aqui só o que era, o que tinha uma informação mais relevante, tá? Aqui, quando a gente fala da distribuição das gestantes experimentadas segundo a carga viral, né? E a distribuição das gestantes segundo o momento do início da terapia antirretroviral. O que isso é interessante a gente observar? Que com o passar dos anos, cada vez mais tem aumentado o número de mulheres que chegam ao pré-natal já sabendo que são HIV positiva e já em uso de terapia antirretroviral. Né? Então, são as gestantes que eles chamam de mulheres experimentadas, ou seja, elas já sabiam e elas já tratavam o HIV antes de engravidarem, né? Antes de terem o diagnóstico de gravidez. Então, isso aumentou de 36%, acho que não dá para enxergar, né? De 36% em 2010 para 62% em 2018. Em relação à distribuição segundo a carga viral, também se observa com o passar dos anos, né, que hoje as mulheres elas
já chegam, né, com a carga viral praticamente indetectável. Também é um dado relevante e super importante a gente pensar que essas mulheres elas estão conseguindo ser diagnosticadas e tratadas antes de ficarem gestantes. Esses dois outros gráficos são interessantes para a gente pensar em algumas outras coisas, né? Esse daqui ele fala em relação ao tempo que ela começou, para aquela que não sabia, né, que não era experimentada, ela não sabia que estava gestante, ela teve diagnóstico na gestação, o tempo que demorou para ela começar a terapia antirretroviral depois do início que ela soube, né, que ela iniciou a gestação. Então, com o passar dos anos, houve uma redução, né? Então, em 2010, o início se dava mais ou menos com 26 semanas, já em 2017 com 23 semanas. Então, houve uma redução, porém, ainda é aquém do que a gente gostaria, né? Lembrando que ainda hoje, mesmo com as drogas que se tem conhecimento hoje, quando a mulher ela não tinha iniciado a terapia antirretroviral antes de estar grávida, se ela descobre na gestação, a indicação é que ela comece a terapia antirretroviral só depois de 12 semanas de gestação, espera passar o primeiro trimestre. Para aquela que já vinha em acompanhamento antes de estar gestante, né, que ela já tinha terapia antirretroviral antes de engravidar, opta-se por manter o tratamento, tá? Então, não mexe no que ela já está utilizando, porque isso está mantendo a carga viral dela muito baixa ou indetectável. Em relação à proporção de mulheres que continuam fazendo o tratamento de antirretroviral depois do parto, é um dado também interessante da gente observar. Também com o passar dos anos, hoje, cada vez mais as mulheres elas ficam retidas ao tratamento, né? Então, lá em 2010, 45% delas continuavam usando 18 meses depois do parto e hoje 72% continuam usando 18 meses depois do parto. Mas a meta é que 95% das mulheres continuem em tratamento 18 meses depois do parto, tá? Então, ainda é possível se melhorar o panorama que a gente tem hoje, embora ele já tenha melhorado muito com o passar dos anos. Então, pensando em tudo isso, né, a gente precisa pensar, né, que essas pessoas, essas mulheres, elas precisam receber, né, orientações de planejamento sexual e reprodutivo, né, seja porque ela tem desejo de concepção ou não, tá? Antigamente, essas mulheres, elas eram, inclusive, desestimuladas a engravidar. Hoje, o nosso panorama é muito diferente, né? Antigamente, quando era um casal soro diferente, ou seja, quando o homem tinha e a mulher não, ou vice-versa, precisava se lançar mão de algumas estratégias para que esse casal engravidasse. Então, por exemplo, quando o homem ele era HIV positivo, era um homem vivendo com HIV e a mulher não, se recomendava a inseminação artificial ou até mesmo inseminação caseira. Então, coletava o sêmen, né, e a mulher injetava ele dentro do canal vaginal, ou inseminação artificial, né, que a gente faz em laboratório, com auxílio da equipe médica, no dia ideal e etc. Quando era o contrário, né, era mais complicado ainda. Então, quando a mulher era negativa para HIV e o homem... Falei ao contrário, né? Troquei tudo, desculpa. Quando a mulher era positivo para o HIV e o homem não, fazia inseminação caseira ou inseminação artificial. E o contrário, quando a mulher é negativo e o homem é positivo, eles também não podiam estabelecer relação sexual. Então, nesse caso, era preciso recomendar a FIV para esse casal. Então, eles precisavam fazer a fertilização in vitro, o espermatozoide desse homem precisava ser feito um processo que chamava lavagem espermática, para poder eliminar todo o vírus que pudesse ter nesse material e evitar que essa mulher se contaminasse durante esse procedimento de fertilização. Hoje, com a terapia antirretroviral avançada da forma como que a gente tem hoje, é possível que esse casal, fazendo o uso adequado da medicação, ele tenha a sua carga viral, né, quase praticamente o indetectável que a gente fala. Então, o risco de transmissão horizontal é quase nulo. Não se pode falar que é zero, né, porque ninguém pode afirmar isso. Mas se acredita que quando ele mantém essa carga indetectável por mínimo 6 meses, é possível que o casal tenha relação desprotegida, né? Então, hoje, caso a mulher ou o homem vivendo com HIV
esteja em uso da terapia antirretroviral com uma boa adesão e que tenha uma carga indetectável por 6 meses, recomenda-se a relação sexual sem preservativo como a primeira opção de concepção. E, além disso, se for desejo do casal, né, se houver uma recomendação médica, além desse cuidado da taxa indetectável por pelo menos 6 meses, é possível se considerar o uso do PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, né? Então, essa profilaxia é um uso contínuo e regular de antirretroviral, né? Que pode ser utilizado por esses casais que são soro diferentes e também por alguns outros públicos, por exemplo, homossexuais, mulheres profissionais de sexo, usuários de droga injetável. Então, é possível fazer uso desse tipo de tratamento, tá? Para casais soro iguais, né, que também estejam em terapia antirretroviral com boa adesão e com a carga viral indetectável, também é possível realizar a concepção natural planejada. Quando a gente pensa em contracepção, né, as mulheres vivendo com HIV, né, não existe nenhum método que seja associado a uma piora da condição imunológica, a condição clínica, né, ou a falha da terapia antirretroviral, então ela pode usar qualquer tipo de método, tá? A única coisa que não se recomenda, né, se recomenda inclusive evitar o uso para essa pessoa que tem o HIV, é espermicida e para essa mulher, né, para espermicida e diafragma, porque ele pode causar microfissura na parede vaginal e aumentar o risco de contaminação. Então, falando um pouquinho em relação ao HIV na gestação, né, hoje já se sabe que a gestação ela não interfere no curso da infecção pelo HIV, né, da evolução da doença, e nem o HIV ele traz resultado negativo para a gravidez, desde que essa mulher seja seguida de forma adequada, né? E aí essa mulher, ela portadora, essa mulher que vive com HIV, ela deve ser tratada como uma pessoa que tem uma doença crônica, né? E ela deve ser conduzida dessa forma. Então, pensando nisso, é muito importante que essas mulheres elas tenham uma atenção pré-concepcional, essa mulher que já vive com HIV e que quer engravidar, né? Então, a gente deve tratar ela como uma mulher que tem hipertensão, que tem diabetes. Então, a ideia, o objetivo da atenção pré-concepcional é controlar essa doença de base dela para permitir que ela inicie uma gravidez na condição ideal, né? Então, controlar a infecção dela para ela engravidar com segurança, né? Isso vai reduzir a carga a possibilidade de transmissão vertical quase que em 100%, tá? Então, deve-se orientar a contracepção até que ela alcance a indetecção viral. Nesse tempo, né, aproveitar para triar outras infecções sexualmente transmissíveis, né, que precisem ser tratadas, tratar alguma outra comorbidade que ela possa ter associada, aproveitar esse momento para fazer imunização, né? Então a gente vai ver um pouco mais para frente quais são as vacinas que são recomendadas para esse público. Então a gente pode já pensar nisso antes dessa mulher engravidar e também rastrear se houve infecção, né? Se essa infecção trouxe lesão em algum órgão-alvo, que seria uma progressão da doença, quando pode levar a uma neuropatia, miocardiopatia, etc. Então, na gestação, o nosso objetivo é rastrear, né, o HIV e, quando identificado, iniciar o tratamento o mais breve possível, respeitando aquelas 12 primeiras semanas, né, lembrando que aquela mulher, que eu estou dizendo, aquela mulher que não sabia que tinha um HIV, foi identificado na gestação, o tratamento se inicia com 12 semanas. E para aquela que já sabe, como a gente falou, ela continua o tratamento da forma com que ela utilizava antes, desde que não seja nenhuma droga que tenha algum potencial teratogênico. Então, se isso é sabido, naquele momento da pré-concepção, essa droga ela já pode ser substituída também, tá? O rastreamento e a condição adequada do pré-natal, eles vão levar a transmissão, né, a níveis próximos de zero, como eu falei, e isso também melhora a qualidade de vida dessas mulheres. Então, o que se sabe é que existem vários fatores que interferem na transmissão vertical do HIV. O que é diretamente relacionado, o fator mais importante é a carga viral. Então, quanto mais alta é a carga viral materna, maior é a chance de haver transmissão vertical. Além disso, outros fatores usar a terapia de reposição eu vou ficar falando terapia de reposição porque hoje eu fiquei falando de menopausa, vocês perdoem, tá? É terapia antirretroviral. O uso da terapia antirretroviral,
O tempo, a relação entre o tempo de uso e o momento do parto, né? Aleitamento, que a gente sabe que é contraindicado, presença de infecções concomitantes, então ter uma infecção concomitante aumenta bastante o risco de transmissão vertical, porque algumas infecções elas podem piorar a barreira placentária, elas podem levar a alguma lesão na placenta, alguma formação de cisto placentário, e isso aumentaria também o risco de transmissão vertical. A via de parto, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas depende um pouco da carga viral dela. E os fatores obstétricos, que hoje, né, à medida que os estudos foram mostrando cada vez mais tudo que podia influenciar nessa taxa de transmissão vertical, hoje já se tem várias medidas, né, para evitar bolsa rota, cuidados durante o parto. E hoje os fatores obstétricos, eles são responsáveis por uma parcela muito pequena, né, da transmissão vertical. Hoje, realmente, o fator que se tem como mais importante, como eu falei, é a carga viral materna. Então, né, como a gente falou, o uso de terapia antirretroviral durante a gravidez, né, quando se alcança a supressão da carga viral materna, ele pode reduzir de 30% para menos de 1% a chance de transmissão vertical. Então, para uma gestação que é planejada, que é conduzida de forma adequada, tanto no pré-natal quanto no parto e na amamentação, a chance dessa criança ter o HIV é baixíssima, é quase zero. Então, no pré-natal, né, é importante que a gente faça a testagem. A equipe de saúde ela deve orientar sobre a importância dessa testagem, tanto do HIV quanto as outras infecções sexualmente transmissíveis, né? E qual é o benefício de se diagnosticar precocemente essas condições. No pré-natal, os nossos momentos, né, de oferta de testagem para gestante, eles acontecem, então, na primeira consulta, idealmente no primeiro trimestre. A gente deseja que todas as mulheres tenham um início de pré-natal bem precoce, né? Então, ela identificaria essa condição quanto antes, e a gente repete esse exame no terceiro trimestre, porque essa mulher, ela tem chance de se infectar durante a gravidez, né? É também realizado um teste sempre na admissão dessa mulher na maternidade, seja para parto ou para abortamento, e sempre que durante a gestação houver alguma exposição de risco ou violência sexual. É importante também se ofertar, né, o teste para parceria sexual, né, tanto o teste rápido quanto o teste sorológico. Então, os testes que a gente tem disponíveis, né, é o teste rápido, que ele possibilita um diagnóstico rápido para um início precoce da terapia antirretroviral. Ele tem uma acurácia, né, uma sensibilidade bem grande, mas ainda um pouco menor do que o teste laboratorial, né? Já o teste laboratorial, o teste que é mais comumente utilizado é o ELISA, né? O ELISA, ele também passou por uma evolução muito grande com o passar dos anos. Então, o ELISA, que era feito lá na década de 80, era um teste que ele é de detecção de anticorpo, né? Ele demorava, às vezes, até 6 meses, né? A janela imunológica era muito grande, então demorava até 6 meses para conseguir detectar a infecção. Hoje, os testes são de 4ª geração. Além deles detectarem anticorpo, eles também conseguem detectar antígeno, eles conseguem detectar uma proteína do vírus. Então, é como se fosse uma testagem dupla, né? E aí, hoje, o diagnóstico é muito rápido, né? Fala-se 4 semanas, mas alguns casos em até 2 semanas é possível já detectar uma positividade. O teste laboratorial dando positivo, o teste rápido também, né? Dando positivo, é feita a confirmação pelo teste laboratorial, e o ELISA dando positivo, é feito um teste confirmatório, que pode ser o Western blot, tem alguns testes, né? Para se dar o diagnóstico definitivo. Uma vez que os 2 testes, tanto o ELISA quanto esse confirmatório, dão positivo, a chance de ser um falso positivo é quase nula, mas ainda assim se solicita que seja feita uma nova coleta, né, uma nova amostra de sangue para confirmar, para não se ter nenhuma dúvida desse diagnóstico. Um outro teste que deve ser ofertado para todas as gestantes que forem iniciar a terapia antirretroviral é o teste de genotipagem, né? Esse teste, ele vai dizer se aquela droga está adequada para aquela cepa de vírus, porque tem algumas cepas de vírus que elas são um pouco resistentes a alguns tipos de droga, né? Então, talvez não fosse o melhor tratamento, e aí pode ter uma falha, né, dessa terapia antirretroviral, que aumentaria a chance da transmissão vertical, tá?
Então, esse exame ele deve ser solicitado também, então, para todas, né? Mas a terapia antirretroviral, ela não deve ser atrasada por conta desse exame. Então, deve ser coletado, a terapia antirretroviral é iniciada, e aí, quando sai o resultado, vai ver se está adequado ou não, mas não se deve esperar esse resultado para começar o tratamento. Então, tendo o resultado, né, sendo negativo, ela vai repetir, ela vai receber um aconselhamento pós-teste, né, então, pensando em medidas preventivas, e ela repete essa sorologia no terceiro trimestre. Dando positivo, né, ela também recebe o aconselhamento pós-teste e ela é encaminhada para seguimento num pré-natal, num serviço especializado, né. Essa tabelinha, ela tá nesse manual de monitoramento e também num do Conitec, né. Eu posso disponibilizar também essas referências para vocês. Então, eles dizem que as gestantes, no geral, elas ficam na atenção básica e essas mulheres com HIV, essas gestantes vivendo com HIV, elas são referidas, né, ao pré-natal de alto risco. Aqui ele coloca como se tivesse essa diferença, né, que só as gestantes com imunossupressão grave e outras com infecções vão para o serviço especializado. Mas em São Paulo, todas as gestantes vão para serviço especializado, né, elas não vão para um alto risco como as demais, como as idades avançadas, as hipertensas, diabéticas e assim por diante, tá? Então, elas vão para o serviço de referência porque o manejo dessa terapia antirretroviral é uma coisa que é delicada e não é todo mundo que tem profundo conhecimento, né? Como eu falei, não é uma situação tão frequente. Então, realmente precisa ser tratada com médicos que estão acostumados a lidar com esse tipo de situação. Então, pensando numa abordagem inicial para uma mulher recém-diagnosticada, né? Então, a gente está lá no pré-natal e aí a gente identifica um exame positivo, essa mulher não sabia que tinha essa infecção, né? Então, é importante, primeira coisa, avaliar o nível de conhecimento que ela tem em relação à doença, né? Informar para ela em relação à eficácia do tratamento e quanto isso impacta na redução da transmissão vertical, reforçar a importância dessa adesão ao tratamento, usar o tratamento de forma adequada, para diminuir essa possibilidade de transmissão, investigar as infecções oportunistas, né, e se houver, né, a necessidade de intervir em relação a elas, investigar a parceria sexual e os filhos anteriores que ela possa ter, que de repente não foram investigados, e também abordar, né, os aspectos de saúde sexual que a gente falou lá no início. Isso é super importante. Eu tenho um caso, né? Eu falei que foram pouquíssimos casos que eu acompanhei. Acho que talvez no meu primeiro ou segundo ano depois da especialização, a Rô vai lembrar que a gente tinha um serviço ainda lá no Centro de Saúde Vila Mariana, ali do lado do Pastorinho, e eu fui um dia atender sozinha, né? Eu já trabalhava na escola, e eu fui atender sozinha uma mulher e eu identifiquei um exame positivo dela. E aí foi um baque, né? Porque imagina, né? Nos primeiros atendimentos meus, eu identificar um caso como esse e ter que dar essa notícia para ela, né? Então eu conversei com a médica na ocasião, que era super parceira nossa, a gente foi, conversou com ela, explicou tudo, e a resistência dela no primeiro momento foi muito grande, né? A gente explicando para ela que com a terapia antirretroviral era possível que o bebê dela não nascesse contaminado, né? Não nascesse infectado, e ela insistia em dizer que se ela tinha doença, o bebê dela ia ter também, não importasse o que ela ia fazer. Né? Então, depois a gente acabou perdendo o segmento dela, porque ela foi para outro serviço, mas assim, receber esse diagnóstico não é algo fácil, né? Então, às vezes, no primeiro momento, o comportamento que elas têm é de negação, né? Elas não aceitam bem e a gente demora um tempo até trabalhar com essa mulher para que ela consiga compreender a importância que tem ela fazer um tratamento adequado para que essa criança não nasça infectada. Então, a gente falou do rastreamento de infecção concomitante, né? Então, além daquelas que a gente já rastreia na gestação, né? Sífilis, toxo, para essa mulher é importante rastrear tudo, né? Citomegalovírus, hepatite A, B e C, tuberculose, HPLV, Chagas, HPV, clamídia, gonococo, vaginose bacteriana, candidíase, né? Uma simples vaginose bacteriana, para essa mulher que tem HIV positivo, ela pode trazer algum impacto, ela aumenta o risco de transmissão vertical só por ser uma infecção vaginal, tá? Outros exames, né? Então, pensando em avaliação laboratorial, elas tendo, né, HIV positiva, a gente tendo esse diagnóstico confirmatório, então ela vai ser solicitada, né, na primeira consulta uma carga viral para estabelecer qual é a magnitude, como está essa viremia.
depois de 4 semanas após o momento que ela inicia a terapia antirretroviral ou quando ela faz alguma mudança de terapia antirretroviral para avaliar como está sendo a resposta a esse tratamento. Ela colhe também a carga viral com 34 semanas de gestação para indicar via de parto. E em qualquer momento, quando se tem dúvida se ela está fazendo o uso adequado, se ela está aderindo realmente à terapia antirretroviral ou não. Em relação à contagem do TCD4, né, do linfócito TCD4, ela também é realizada na primeira consulta para aquela que já sabe que é HIV positivo, né? E ela é realizada também pelo menos a cada 3 meses para aquelas que iniciaram o tratamento durante a gestação e para aquelas que já faziam um segmento clínico, né, que já vieram para o pré-natal com uma carga viral indetectável, ela é solicitada na primeira consulta e na 34ª semana. Não é necessário ficar solicitando a cada 3 meses. Além disso, outros exames, né? Então, prova de função hepática, função renal, a hepatite A, que a gente falou, hepatite C, Chagas, rastreio de infecções por tuberculose. Então, qual é o grande objetivo da terapia antirretroviral na gestação? Reduzir a viremia, suprimir a carga viral, a indetectável, aumentar a contagem dos linfócitos TCD4, retardar a progressão para a forma clínica da doença, que é a AIDS, e reduzir a transmissão vertical. E como meta, né, é assistir, né, essa mulher de forma, a assistência dela, a mãe, de forma integral, reduzir o risco de transmissão vertical, ao mesmo tempo, né, dessa balança, que se tem que minimizar ao máximo o efeito colateral para a mãe e para o feto. Então, escolher as melhores drogas, né, pensar em o que vai impactar menos para a mãe e para o feto. Então, nessa decisão, né, da terapia antirretroviral para a gestante que vive com HIV, vários fatores são levados em consideração. Então, se ela é uma mulher que vive com HIV e ela é virgem eles chamam de virgem de terapia antirretroviral, né? Se ela nunca usou ou se ela já fez algum uso prévio, em que momento vai se iniciar essa terapia antirretroviral, né, em relação à concepção, qual é a idade gestacional que ela está nesse momento, qual é a condição clínica e imunológica dela, né, como eu falei. Então, para aquela que é assintomática, pode-se esperar as 12 semanas. Para aquela que já chega sintomática, talvez para ela não seja ideal esperar. Então, tem que se pesar isso, né? A sensibilidade dos antirretrovirais à genotipagem que a gente falou, né? Então, se ele responde bem à droga que está sendo utilizada, a segurança da terapia antirretroviral no primeiro trimestre da gestação, se ela tem co-infecção por hepatite B ou alguma outra infecção, outros sinais e sintomas gravídicos que possam piorar o uso da terapia antirretroviral, e a escolha da mulher também deve ser utilizada para tomar essa decisão. Em relação à vacinação dessa gestante, né, em relação à hepatite B, influenza e DTPA, é a mesma recomendação que a gente tem para as demais gestantes, mas para essas gestantes que têm HIV, ainda são recomendadas as vacinas de meningococo e pneumococo, né? As vacinas de vírus vivo atenuado é a mesma recomendação que para as demais gestantes. E para hepatite A também é recomendada a vacinação para gestante suscetível, aquela que tem o IgG negativo para hepatite A, e deve ser realizada 2 doses por intervalo de 6 a 12 meses entre elas. É importante também essa informação aqui, que se deve evitar qualquer vacinação periparto, né? Muito próximo ao parto, é possível que haja uma elevação da carga viral, né, por conta da vacinação, e isso pode ser um adjuvante, né, aumentar a chance da transmissão vertical. Em relação à via de parto, né, vai depender, então, como a gente falou, da carga viral. Então, com 34 semanas, ela vai colher o exame de carga viral, e aí, dependendo de como tiver esse número, se faz a opção por algum desses caminhos. Então, quando essa mulher ela tem uma carga viral desconhecida, né, ou acima de 1000 cópias, desconhecida pode ser aquela mulher que, de repente, identificou lá no teste rápido da maternidade, ela não teve diagnóstico no pré-natal, né, ou ela se perdeu, era uma mulher em situação de rua, né, e ela chega para o parto e ninguém conhece essa carga viral. Ou quando ela tem uma carga viral acima de 1000 cópias, a indicação é 100% cesárea, né, cesárea eletiva, depois da 38ª semana e de preferência empelicada. Para essa mulher é feito o AZT injetável, tem um próximo slide que vai falar desse esquema do AZT injetável no parto. E essa idade de 38 semanas ela é pensada para evitar a prematuridade, mas também para evitar que essa mulher entre em trabalho de parto. Então, seria uma idade ideal, entre 38, no máximo 39 semanas.
Quando essa mulher ela está em uso de terapia antirretroviral e ela tem uma supressão da carga viral, ou seja, ela tem carga viral indetectável, o parto vaginal ele é indicado se não tiver algum outro motivo que indique parto cesárea, né? Para essa mulher não é indicado o AZT injetável no parto. Ela deve manter a mesma terapia antirretroviral que ela faz uso habitual, por via oral, né? Inclusive durante todo o período que ela se manter dentro do hospital. Se ela estiver em jejum para parto, né? Em alguns lugares que para parto normal existe um protocolo mais rígido em relação a líquidos e alimentação, ela pode ingerir com uma pequena quantidade de água, mas ela faz o uso da mesma forma com que ela fazia na casa dela. Para as mulheres que têm uma carga viral detectável, mas é uma carga ainda baixa, né? Ela é menor do que 1000 cópias, o parto vaginal ele pode ser considerado também se não tiver nenhuma contraindicação, porém essa mulher precisaria do AZT injetável no momento do parto, tá? Na prática, eles acabam fazendo parto vaginal para aquela mulher que tem carga indetectável, né? No geral, mesmo quando ela tem essa carga viral abaixo de 1000, mas ainda está detectável, acaba se optando por cesariana. O esquema do AZT, então, acho que é só a título de curiosidade, né? A gente não precisa gravar isso, mas normalmente quando ela chega, né, na admissão dela é feita uma dose de ataque, né? E depois é seguido por uma dose de manutenção, tá? O ideal é que se aguarde pelo menos, quando é uma cesárea eletiva, 3 horas depois de iniciado o AZT injetável para que se proceda o parto, tá? A parturiente, né, ela deve receber AZT, então, desde o início do trabalho de parto até o momento do campeamento do cordão. Para parto cesáreo, então, iniciar pelo menos 3 horas antes e também manter até o campeamento. E se não houver, por algum motivo nessa maternidade, não houver a apresentação injetável, né, o IV, pode ser feita via oral, mas, assim, o caráter de exceção, tá? A escolha realmente é o injetável. Falando, então, em cuidados específicos, eu só coloquei em tópicos para a gente não se prolongar demais, tá? Então, falando em relação ao parto vaginal, tá contraindicado qualquer procedimento invasivo, por exemplo, a amniotomia, então, qualquer procedimento que tenha risco de sangramento e contaminação, né? O parto instrumentalizado também deve ser evitado ao máximo, mas quando for indicado, é melhor se utilizar o fórceps do que o vácuo extrator, né? Para a turma de vocês, eu já dei aula de cesárea, já estou pensando, a aula de parto cirúrgico, né? Então, o fórceps, ele pode causar mais lesão materna, mas ele causa pouca lesão fetal, enquanto o vácuo, ele pode lesar mais o polo cefálico do bebê, então, por isso, ele não é a melhor escolha, né? Porque a gente está pensando em evitar a transmissão vertical, essa mulher, ela já tem HIV. Havendo condição para parto normal, né, o parto vaginal, que a gente falou, estando esse indicado, deve ser iniciado o AZT e manter até a hora do campeamento do cordão. Quando houver, quando a membrana estiver íntegra, né, é preferível se manter uma progressão normal do trabalho de parto, em vez de induzir o trabalho de parto, né? O trabalho de parto ele deve ser monitorado cuidadosamente, evitando toques repetidos. É importante usar o partograma, como para todos os demais partos. Deve-se evitar que essa mulher ela permaneça muito tempo com bolsa rota, né? A taxa de transmissão vertical ela aumenta progressivamente depois de 4 horas de bolsa rota. Então, nesse caso, deveria se abreviar o parto, né? O clampeamento do cordão ele deve ser feito imediatamente após a expulsão fetal, não devendo ser executada sobre nenhuma hipótese a ordenha do cordão. Esse tópico ele já é questionado, tá? Hoje já tenho algumas pesquisas mostrando que para essa mulher que tem carga indetectável, talvez não seria necessário fazer esse campeamento imediato, mas ainda é o que se tem de recomendação do Ministério da Saúde, tá? Então, embora já se tenha esse questionamento, na prática isso ainda não mudou, porque não houve uma recomendação do Ministério. A episiotomia ela só deve ser realizada após uma cautelosa avaliação, né, se realmente é necessário, e se for realizada, ela deve ser sempre protegida por compressa umedecida com desgermante. Lembrando sempre que o parto ele é o maior momento de risco de infecção para o RN, né? E pensando nessa mulher, as mulheres vivendo com HIV, né, as gestantes, elas têm um risco 3 vezes maior de apresentar sepse puerperal quando comparadas a mulheres não infectadas. Pensando na cesariana eletiva, né? Então,
sempre se confirmar a idade gestacional para evitar uma prematuridade iatrogênica, né? Então, como eu falei, né, a cesárea eletiva a partir de 38 semanas de gestação para evitar a prematuridade, mas ao mesmo tempo para evitar que essa mulher entre em trabalho de parto e tenha ruptura de membrana. Caso essa mulher ela chegue para o parto cesárea em trabalho de parto, ela tinha uma cesárea eletiva, né? Mas ela chega em trabalho de parto antes da data prevista. Mas ela tem uma dilatação pequena ainda, deve-se iniciar a transfusão a infusão do AZT intravenoso e aguardar, se possível, pelo menos 3 horas para começar o parto, para dar tempo dela fazer aquele ataque e manutenção. Sempre que possível, esse parto ele deve ser empelicado, né? Então, o bebê nascer envolto dentro das membranas amnióticas, as membranas íntegras. Não sei se vocês já viram foto disso na internet, tem bastante. Para evitar ao máximo, ele está lá dentro do ambiente protegido, né? Da bolsa do líquido amniótico. É importante no parto cesárea realizar a hemostasia de todos os vasos de parede abdominal e ir trocando compressa, né, e os campos secundários para manter sempre a região, né, o campo cirúrgico o mais limpo possível, tá? E sempre essa troca ela é obrigatória antes de realizar a esterotomia, a abertura da parede do útero. E para todos os partos cesáreas, né, assim como mesmo para a mulher que não é HIV positivo, utilizar o antibiótico profilático. Em relação ao cuidado com RN, a gente já falou do parto empelicado, né? É importante também que imediatamente depois do nascimento se realize um banho desse recém-nascido, né? Limpar ele com compressa bem macia para evitar lesão, né? Mas retirando todo o sangue e secreção visível que ele tenha no corpo. Se for preciso, aspiração de via aérea de forma bem delicada para evitar traumatismo de mucosa. A mesma coisa para aspiração de conteúdo gástrico, também com uma sonda oral, de forma bem delicada. É importante que esse RN seja colocado junto da mãe o mais breve possível e ele deve ser mantido em alojamento conjunto para fortalecer o vínculo, né? Pensando que esse RN ele não vai ter o aleitamento em seio materno. É importante também coletar a carga viral desse RN logo após o nascimento e iniciar a primeira dose de AZT xarope, né, a solução oral, logo após esses cuidados imediatos ou até as primeiras 4 horas após o nascimento. E esse AZT xarope, ele vai ser mantido durante as 4 primeiras semanas de vida do RN, tá? Quando essa mãe, ela tem uma carga viral indetectável ou maior do que 1000 cópias, além do AZT oral, é associada uma outra droga que chama nevirapina. Também ela deve ser iniciada até 48 horas depois do nascimento. É importante orientar a não amamentação, inibir a lactação com a cabergolina, né, que é um inibidor farmacológico, tá? E se não tiver esse inibidor farmacológico, pode ser feito enfaixamento mamário, né? Mas é só no caso de indisponibilidade do método farmacológico. E esse enfaixamento ele pode ser mantido por até uns 10 dias. Então, em relação à contraindicação para amamentação, né? Então, toda a puérpera vivendo com HIV, ela deve ser orientada a não amamentar de forma alguma, informada, né, sobre o direito dela receber fórmula láctea. O risco de transmissão vertical, ele continua por meio da amamentação, mesmo que ela tenha uma carga viral indetectável, então, por isso, a amamentação é contraindicada. São também contraindicados o aleitamento cruzado e pasteurização domiciliar. E se a criança ela for exposta à amamentação por uma mulher infectada por HIV, deve-se orientar a interrupção imediata e avaliação da necessidade de fazer a profilaxia pós-exposição, né, para esse RN, tá? E juntamente a isso fazer uma investigação diagnóstica. Tem um trabalho, eu não coloquei aqui, mas é um trabalho, talvez de 2013, que ele fala que em países que você tem um problema de desnutrição muito grave, como nos países africanos, entre você inibir a lactação e entrar com fórmula ou outro tipo de alimentação, ou essa mulher que tem uma carga viral indetectável ao amamentar, é melhor você deixar ela amamentar. Então, isso que eu estou colocando aqui, é o que a gente tem de orientação no Brasil e também nos Estados Unidos, que o Brasil ele segue o que os Estados Unidos preconizam também, mas isso não é uma orientação para o mundo todo. Dependendo da região, pode ser que isso seja diferente, tá? Você tem que pesar o risco-benefício.
E pensando na alta, né, sempre orientar a contracepção, agendar uma consulta para essa puérpera e para o recém-nascido no serviço especializado, também na atenção básica, né? Lembrando, né, de reforçar a importância dela manter o uso da terapia antirretroviral. A gente viu lá no começo que 18 meses pós-parto, só 79% dessas mulheres mantêm o tratamento. Então, é importante a gente reforçar essa orientação, né? E também a busca ativa para essas mulheres que não comparecerem para a consulta de puerpério. É isso. Aí, o que eu usei de referência? Se vocês quiserem, eu posso mandar tudo para vocês, tá? Então, tem um manual do Comitê, que é um relatório de recomendações de 2020, super recente. Ele fala, então, da prevenção de transmissão vertical do HIV, sífilis e hepatites. O relatório de monitoramento, que eu falei para vocês, que tem todos aqueles dados epidemiológicos, ele é um relatório de 2019. Em 2018, a gente teve essa publicação aqui de manejo de infecção por HIV em adultos e já mais desatualizado, né, informações mais antigas, a gente também tem um manual de gestação de alto risco que é de 2012, tá? E aí dá para... tem alguns outros detalhes que eu não coloquei aqui na apresentação, mas se vocês tiverem interesse, eu posso dar para vocês. É isso, meninas. Agora eu vou abrir, então, para vocês. Eu vou abrir, na verdade, para a professora Carla, a professora Roseli. A Dani está aí também, se vocês tiverem algo a acrescentar. Como eu falei, não é algo que a gente vê muito comumente, né? Peraí que eu preciso interromper aqui. Então, talvez na vivência de vocês tenham encontrado alguma outra situação, se vocês quiserem contar para as meninas. E aí a gente também abre para dúvidas, caso vocês tenham alguma curiosidade. Na verdade, eu quero parabenizar você dessa aula rica, cheia de conteúdo para as meninas. Olha, Flá, muito, muito, muito obrigada. Uma aula encantadora, a forma que você traz essa situação tão difícil vivenciada pelas mulheres. Parabéns, viu, Flá? Eu tentei enxugar no máximo que deu, porque senão ia ficar muito extenso, né? E não dava tempo das meninas... esclarecer alguma dúvida, contar algum caso, né? Às vezes vocês têm alguma vivência que seria interessante compartilhar. Ninguém tem dúvida? Deixa eu ver esse chat. A gente tem uma dúvida. Professora, há algum estudo que relaciona a violência obstétrica com gestantes portadoras de HIV? Se tem, eu não conheço, né? Assim, não é um tema que eu estudo profundamente, né? Como eu falei, a gente não vê com frequência e a gente não atende essas mulheres. Então, foi até que eu não falei para você, Lari, quando você convidou para dar aula, eu falei, Lari, eu vou estudar também, porque a gente não vê muito, a gente sabe o que é o padrão, né? Que essa mulher, ela tem que ser encaminhada, que a gente testa no primeiro e no terceiro, que a via de parto, ela está relacionada com a carga viral, né? Agora... os detalhes em relação a isso, eu também precisei ir mais a fundo, porque a gente quase não vê, né? Então, eu acredito que deva ter algum trabalho, mas eu não conheço. Eu li esse daí que eu achei super interessante, da questão da alimentação em países com desnutrição severa, né? Então, achei super interessante pensar que nesses lugares é melhor que essa mulher amamente do que essa criança fique sem alimentação, né? Mas tem alguns trabalhos que falam em relação também ao momento de transmissão vertical, né, que antigamente, como está lá no slide, né, o maior momento de transmissão vertical era o momento do parto, mas hoje, com todos esses cuidados que se tem, de via de parto, de cuidado em relação ao manejo, né, para evitar a exposição ao sangue e tudo mais, a chance de transmissão hoje, se bobear, ela está menor no parto do que na gestação e no pós-parto, né, porque na gestação ela pode estar fazendo uso inadequado da terapia de antirretroviral, eu tô falando só de terapia de reposição hormonal, você tá vendo, né? Porque hoje eu fiquei falando com as meninas. E também no pós-parto, né? Por conta de amamentação e etc. Mas eu posso procurar, não conheço. Não sei se você conhece, ou você, Dani, conhece alguma coisa desse tipo de violência? Eu não conheço, eu não tenho contato com nenhum estudo. Eu acredito que deva sim, igual a gente conversou sobre a questão do abortamento, das mulheres, né, serem escanteadas nos hospitais. Então, existe um julgamento da equipe. Apesar de hoje isso já ser bem mais tranquilo.
a gente vê, inclusive, lá no Hospital São Paulo, a gente pega, né? Já tive momentos que eu estava em estágio, que a gente não tem passado nos últimos anos, os 2 últimos anos, a gente não passou no alojamento conjunto do Hospital São Paulo, mas eu já tive aluno lá. Lá, E lá aí, de vez em quando tem algum caso, né? e era, inclusive, um casal, era o pai da criança, ele era estudante de medicina, então não eram pessoas Leigas, né? desinformadas, Desinformadas. simples, mas assim, mesmo assim, e eu lembro desse casal, e eu lembro de uma outra que era uma adolescente, que o pai da criança era uma pessoa bem mais velha, e a mãe da menina sabia, mas o pai da menina não sabia. E a equipe, a gente usava código, né? Na hora de passar o plantão, X, né? para não Não divulgar o diagnóstico. não divulgar, porque isso é uma É questão sigiloso, né? de ética. Não, e é Então, para sigiloso, ela tomar tem cuidado. direito, né? Em especial nos casos de HIV, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está prestando assistência. Se tem algum acompanhante na obstetrícia, as mulheres, né, têm direito a acompanhante durante o trabalho de parto e pós-parto, isso é lei, independente da pandemia. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Essas foram as minhas vivências. Na assistência tive esses 2 que eu contei. Essa que eu peguei lá no pré-natal foi lá com a Rose não tava, eu tava sozinha esse dia. Nunca vou me esquecer, porque a gente ia com a professora Rosa, que era da escola também. E eu era recém-formada, fui atender um dia sozinha. A hora que eu abri o exame, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Né? E aí foi nessa ocasião, e quando eu trabalhava em maternidade de hospital privado, a gente teve um caso também que veio, super recomendado, na questão do sigilo e tudo mais, que a gente fez o AZT injetável. Aqui no Hospital São Paulo, a gente tem com uma frequência um pouco maior, por conta que a gente tem o NUPAIG aqui na escola. Não sei se vocês conhecem, tem um núcleo de assistência para essas doenças, para essas mulheres. Então, como é um serviço de referência, a gente acaba recebendo com uma frequência maior do que nos outros serviços, né? Mas não é algo que a gente encontra com muita frequência na nossa vivência. Mais alguma, Lari? Não, acabaram. Tá bom. Obrigada, viu, meninas? Obrigada pelo convite. A gente que agradece, falar. Foi muito boa. Hoje. Lá, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada pela aula, por essa riqueza da discussão. A gente sempre aprende, cresce muito. Obrigada. Meninas, eu queria dizer que eu sou muito orgulhosa de vocês, porque desde a minha graduação eu queria ter a Lego, né, Rô? Sim. Eu lembro até hoje do dia que eu fui atrás e eu recebi o primeiro balde de água fria, eu acho, talvez. E assim, foi um caminho bem árduo para que acho que vocês conseguissem conquistar algo que a gente tinha tentado já há tanto tempo. Então, é motivo de muito orgulho para nós, ex-alunos. Obrigada, Flávia. Participe mais vezes conosco. Com certeza, posso participar. Será sempre muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, Flávia. Obrigada, Rô, Dani, meninas. Beijo para vocês, boa noite. Bom descanso. Se precisarem de alguma coisa, vocês me avisam que eu mando as referências, tudo que vocês quiserem, vocês me avisam. Tá bom? Bom. Beijinho, obrigada. Tchau, Dan. Tchau, Rô. Tchau. Tchau lá. Beijo.